sentido das religiões? Para que elas existem? Existem para isso que está aqui no quadro, no slide. Motivação. Quantas religiões a gente conhece, você conhece? Catolicismo, judaísmo, hinduísmo, budismo e muitas outras. Outras filosofias, como maçonaria ou espiritismo, o que elas buscam? Na minha opinião, elas buscam trazer a motivação da gente. Elas buscam nos dar energia. Sempre que a gente está numa dificuldade, o que é a primeira coisa que a gente faz? Oh, meu Deus, me ajude. Eu preciso de sua ajuda. Normalmente fazemos errado, né? A gente só lembra dele quando a coisa está feia, está com um problema, né? A gente tem que lembrar dele sempre. Sempre orar, meditar. Mas as religiões têm, na minha opinião, essa função, nos motivar. A gente chega numa igreja, num templo, ou numa missa, numa área aberta, a gente se concentra, eleva o pensamento em Deus, Jesus Cristo, para buscar energia, energizar, sair de lá melhor do que você chegou. Eu acho que a função principal das religiões, fora os estudos, o conhecimento, a curiosidade, né, que todas elas nos trazem, eu acho que a função principal é a motivação. A gente trabalha em cima, os monges, os padres, os pastores, os orientadores trabalham em cima da motivação. Trazer o seu fiel para próximo, para dentro da igreja, para dentro do templo e tentar ajudá-lo de alguma forma. Eu quero citar um trecho do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, no seu versículo 22, que fala da história da travessia de Jesus sobre a água, em que ele andou pela água. Jesus estava numa montanha pregando para o povo, junto com os apóstolos, e ordenou que os apóstolos o deixassem ali, pegasse um barco e seguisse em direção para o meio do mar, da água, que ele seguiria em seguida. E os apóstolos, meio relutantes, seguiram, pegaram o barco, à noite, vento forte, meio tempestade, pegaram o barco, saíram, e Jesus ficou lá, atendendo a multidão, e depois que a multidão se foi, ficou orando sozinho. E os apóstolos foram com o barco, enfrentando aquela tempestade, e seguiram para dentro da água. Quando chegou de madrugada, eles avistaram um vulto se aproximando e ficaram com medo. O que seria? Um fantasma? Eles gritaram do barco. Aí quando eles gritaram e perguntaram, quem se aproxima? Aí Jesus Cristo falou, calma meus irmãos, sou eu, Jesus. Mesmo assustado, um deles, Pedro, um dos apóstolos, ele falou, se você é Jesus, deixe que eu vá até ti. E aí os apóstolos, nossa, que isso Pedro, tá louco, tá doido, vai sair andando no meio da água, sobre a água, com esse vento, com essa tempestade? E Jesus não foi contrário, não. Jesus, venha, se você quer vir até mim, venha. E Pedro foi ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Quando chegou próximo de Jesus, com aquela tempestade, aquele vento, aquela ventania, noite, né, madrugada, ele sentiu a pressão, o medo, e começou a afundar. Jesus se aproximou, pegou na mão dele, puxou ele para cima, venha homem de pouca fé. E assim Jesus recolheu Pedro e se recolheu ao barco, e os irmãos disseram, esse realmente é o Filho de Deus. Qual o sentido da motivação dessa história?
Essa história tem muito a ver com a nossa vida do dia a dia. O principal de tudo, nosso líder, né? Nosso mestre, Jesus, mostrou a liderança. Sempre existe alguém que precisa exercer a liderança num grupo, numa empresa, no trabalho. Sempre tem que haver o líder, aquela cabeça pensante que tem que ordenar, tem que mandar, tem que determinar quem vai fazer o quê. Jesus Cristo, lá no morro, orando com a multidão, não, peguem o barco e vão, eu vou depois. E os apóstolos, com medo, com receio, a princípio, mas pegaram o barco e foram. Quando chegou de madrugada, que avistaram Jesus Cristo sobre a água, não sabia o que era, quem foi o ousado da história? Quem teve coragem de sair do barco e ir ao encontro a Cristo? Pedro. Pedro foi o corajoso. Os outros apóstolos ficaram lá no barco. Por quê? Tranquilo, dentro do barco, com segurança. Pedro não. Pedro se arriscou. Foi até Jesus. O que significa isso? Todo mundo quer mudança na vida. Todo mundo quer crescer, quer ganhar mais dinheiro, mas ninguém quer sair. Ninguém quer sair do seu conforto. Pedro não. Pedro se arriscou. Pedro foi o único que teve coragem de chegar até Jesus. Ele arriscou. Aí você pensa, puxa, aquele cara tá rico, ganhou dinheiro, tá bem de vida, mas ele arriscou. Ele fez coisas diferentes. Ele arriscou, tentou e conseguiu. O preço que ele pagou, ninguém sabe. Quanto custou, ninguém sabe. O tempo de vida que ele dedicou, só ele sabe. Mas ele se arriscou. Os outros também querem conforto, mas não querem se arriscar, querem ficar lá no barco. Essa é a principal mensagem. Tanto que hoje, em Roma, como é que chama a igreja lá? Basílica de São Pedro, que inclusive diz que foi morto pelos romanos e recebeu, a igreja principal da igreja católica hoje recebe o nome do apóstolo Pedro. Ele que arriscou, ele que se mostrou, ele que foi corajoso. Isso que falta, coragem. Enfrente seus medos. Ele saiu do barco, com aquele de noite, de madrugada, vento contra. Está escrito, olha lá na Bíblia, vai ler lá, vento contra. O que significa isso, meus irmãos? Vento contra significa que a gente só cresce contra as dificuldades. Não é fácil. Como o pessoal brinca, a vida é igual videogame. Cada fase que você passa é mais difícil que a anterior. Você tem que arriscar, você tem que ter coragem, enfrentar seus medos. A hora que você vê um gigante na sua frente, você tem que enfrentar e vencer. É assim que você vai conseguir. É assim que Pedro fez. Ele foi até Jesus, enfrentou a tempestade, enfrentou o vento contra, e encarou e chegou até Jesus Cristo, nosso Senhor. E é assim que ele mostrou a sua liderança. E repetindo, é assim que recebe o nome da Basílica de São Pedro, em Roma, em homenagem a esse apóstolo maravilhoso que é descrito na Bíblia. Esse trecho é só você procurar Mateus, capítulo 14, verso 22. Essa é a minha mensagem de hoje. Obrigado.